Bota isso aí pra gente assistir o... Ah, tá gravando, né? Não, ainda não, pode ficar tranquilo. Agora eu tô. Pra assistir o... Posso ir? Pode ir. Vamos lá, vamos dar início aqui à entrevista coletiva com o técnico Moisés Egert. Vamos às perguntas. Som. Moisés, boa noite. Marcelo, Portão Nova 15. Moisés, hoje o 15 teve um pouco de dificuldade na troca de passes. Teve chutes, tentou. Qual foi a situação principal? O sistema de marcação do Primavera dificultou hoje a ação do 15? Marcelo, tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Eu acredito que os números vão te contrariar. Tá bom? Chute teve. E eu acredito que na próxima conversa eu posso estar trazendo até o número de passes certos, errados, para frente ou não, entendeu? Mas esse jogo, acho que nós tivemos mais posse, nós tivemos mais chute a gols, né? Acredito que até mais duelos ganhos. E eu acho que o número de passes errados ele pode ser aumentado por ter mais posse. Isso é uma possibilidade. Associado, né, Marcelo, a uma equipe que mudou para jogar novamente. Não é mais uma equipe que muda para jogar e jogou diferente. Acho que o Júnior Gaissara, que vinha titular, não vinha jogando. E aí ele colocou mais o zagueiro, mais o volante. Terminaram com dois, um 4-4-2, com 2 pontos, que um era volante e outro era zagueiro. É o perfil hoje de Copa Paulista de Primavera, né? Mais defensivo, né? Mais bola longa, de muito cruzamento para o Brunão, principalmente pelos lados, por ser ala e ter uma saída de 3, e às vezes é uma linha de 5, é um 5-3-2, né? Analisar friamente é um 5-3-2, e eles marcam de uma maneira onde a gente se preparou muito, a gente falou muito, a gente viu muito, e conversamos com os atletas no intervalo. No começo do primeiro tempo, a gente se preocupa, assim, se desfez muito da bola pelos encaixes. É uma equipe Primavera que marca individual. A referência individual é caça, né? Caça o tempo todo. Que, consequentemente, acredito que tem mais duelo e a tendência às vezes errar. Então, o começo do jogo, a gente perdeu muita bola com receio dela, né? Com receio desse encaixe, com receio desse duelo. Mas aí a gente foi entrando no jogo, as coisas foram acontecendo. Acredito que é isso, né, Marcelo? Acredito que a mais posse de bola, acho que a maneira como o adversário marca, que marca individual, proporciona com que se erre mais. Mas sim, Marcelo, a gente conversou ali agora no vestiário, uma ótima conversa, eu com os atletas e comissão técnica. É processo. Volto a falar, né? Primavera, não vamos esquecer, tá? Nós jogamos melhor que eles. A gente quis ganhar. Nossa escalação foi para ganhar. Só que eles subiram. Praticamente é o mesmo time que esteve na 2. E nós, por várias razões, já conversamos sobre isso, é um time que está começando do zero. Né? Então, algumas coisas levam tempo. Mas a gente está pulando etapa, acelerando o processo dentro da competição, porque tem talento, tem trabalho, tem assertividade da comissão, os atletas estão querendo, estão entendendo, tem muito trabalho da comissão técnica, tá? E algumas coisas que aconteceram hoje até podem acontecer, nós estamos muito perto da classificação, para que não aconteça nos jogos como esse em mata-mata, que às vezes um erro pode trazer uma desclassificação. Então, assim, buscamos o empate mais uma vez, eu acho que até tomar o gol, como nós tomamos o gol, a gente estava mais perto do gol. Acredito que eles tiveram uma bola parada, tomamos o gol, acredito que mais mérito nosso do que do adversário, tá? E eles tiveram um chute no final quando estava 1-1 no 4-4-2, quando foi um 4-4-2. Então, assim, não tiveram nada, e acredito que o sentimento nosso no vestiário agora foi de amargo, né? Muito amargo. E eu quero que eles sintam isso, principalmente quando a vitória não vem. Posso estar enganado, mas você tira a liderança esse ponto? Não tira, né? Não. Então a gente continua líder, continua invicto, trabalhando em processo. Mas o começo de campeonato do Carlão não é dos melhores, né? Ele falhou contra o Rio Branco, falhou hoje de novo.
veio como um jogador mais experiente. Em contrapartida, você tem o Pedro, que é um jogador muito jovem, mas estreou contra o São Bento e foi bem. Tem o Coutinho também lesionado, mas que foi o titular da última Copa Paulista e é o jogador que mais está tempo no clube aqui dentro. Eu queria saber de você como você analisa hoje, como você enxerga o contexto dos goleiros da equipe. A gente está muito bem servido. O Carlão fez uma grande Série A2. É um jogador de 39 anos. Eu não vou entrar no mérito da questão como foi o nosso processo de contratações. Tá? Infelizmente, houve o problema do Gabriel, que vinha na 2, vinha com pré-temporada e estava voando baixo para a Copa Paulista. Infelizmente machucou. A gente trouxe rapidamente de última hora o Carlão e é processo, 20 e poucos dias no clube, 3 jogos, estava parado em casa. Então acredito que tivemos uma conversa agora, ele bateu um papo com a gente, conversou, eu vi o lance, eu vou fazer um lance como esse, num mata-mata, pode ser que nos tire uma classificação. Né? Mata-mata, jogando em casa, você tem que ganhar, você tem que vencer. Então, já que aconteceu agora, já que aconteceu, que aconteça agora. Né? Paciência com o torcedor, nós vamos trabalhar. Ele reconheceu, ele conversou, ele falou. Eu não quero, eu falei para ele, sentimento de culpa. Reflexão, autoanálise, reconhecimento do lance, porque nós te dá um outro dado, tá? De bastidores de preparação contra a equipe do Primavera. Por esse encaixe de marcação individual, eu sempre falo assim, que o último erro é o do goleiro, né? Quando há erro. Porque foi uma sucessão de erros. O Elmir jogou por dentro, não era para jogar por dentro. O jogo era por fora. Fora, dentro, e aí atacar espaço, principalmente nas movimentações que nós tivemos, e principalmente os nossos pontas atrás da defesa, porque existia caça e o Afonso toda hora estava acompanhando. Eu queria que o Paulo atraísse ele. Então era fora, dentro, e aí sim, espaço, não dentro, fora. E eu acho que o Almir deu um passe para o Paulo, né? Perdemos o duelo e foi uma falta que originou o gol. Então, assim, foi uma sucessão de situações onde a gente informou, falou, fez, né? E que, volto a falar o que eu falei para o Marcelo. Algumas coisas que estão acontecendo agora, dos males o menor. Não queríamos vencer. Saímos chateados, saímos frustrados nessa casa, possibilidade enorme de ganhar. Fizemos uma atuação que acredito que é boa, que poderia nos dar vitória diante de que foi falado por vocês, né? Diante de um adversário, eu ouvi muito, tanto da imprensa daqui quanto de fora, de todo lugar, que o favorito é o Primavera, é o candidato ao título, e eu acredito pela sequência é assim, e a gente mostrou hoje condições aí dentro da competição para sonhar coisas grandes também. Moisés, tem já alguma primeira avaliação em relação ao Almir Luan e o Paulo Marcelo, que saíram machucados do jogo hoje? Almir Luan aí o Paulo Marcelo. Foi cãibra só, cansaço pela intensidade, pela quantidade. Vou te dar um outro dado. O jogo contra o Guarani, que foi na segunda-feira, o tempo de recuperação foi menor. Foi o jogo no ano que a gente mais correu, foram 116 mil quilômetros. Tá? Ações de alta intensidade também, batemos recorde. Então, assim, não ganhamos a toa do Guarani. Eu ouvi também que o Guarani era limitado, que era mais ou menos. Eu vou passar depois. A única coisa que eu vejo do Guarani diferente da gente é que eles não se preparam a semana toda para o jogo da Copa Paulista. Ele foca a Série C, eles descem para jogar. Um ou outro treino que faz, é só isso. Mas se você pegar o Guarani que nós ganhamos, a maioria da Série C, do meio para frente, é uma folha salarial altíssima. Então não foi à toa que nós ganhamos o Guarani. A gente ganhou porque correu, porque competiu, porque a gente leu o jogo e principalmente que ganha jogo é o jogador. Eles fizeram aquilo que nós pedimos e aí o individual apareceu e conseguimos a vitória, e hoje não diferente com esse ponto. E você teve uma volta hoje interessante, o time titular, que foi o Matheus Carvalho. Ele foi o titular hoje. Queria que você fizesse uma análise da volta dele e também da entrada do Serginho no segundo tempo. Durala, aí, cara, é tudo planejamento, tá, Durala? Ótima essa pergunta, tá? Eu vou falar bem sincero, o planejado era menos de 45 para ele jogar. Eu falei para ele assim, você entra em 30 minutos, você dá um passe, faz um gol, e a gente faz o resultado e eu te tiro com 30 minutos. E aí a gente ia lidando com esses 15, se ele dava para continuar ou não, e aí no intervalo a gente fazia isso daí. O que o Matheus precisava era jogar, desde o início. E ele poderia entrar,
ou iniciar. Eu conversei com ele, tomei a decisão de iniciar, que ele precisa jogar, um jogador experiente, precisa de ritmo. Desde a lesão dele, a gente fez um amistoso aqui na terça-feira, depois do Guarani, ele atuou 30 minutos, está vindo de uma lesão, está vindo parado, não fez a pré-temporada ideal, e esse jogo, né, Turola, foi importantíssimo para ele, para a sequência. Então, o 45 minutos do Matheus hoje foi planejado. E aí a decisão estava entre Serginho e Messias. Queria dar uma olhada mais uma vez no Serginho, como seriam os comportamentos deles entrando em jogo. Então agora, na sequência, nós temos a semana para trabalhar e se preparar para o Paulista. E essa opção de começar com o Matheus Carvalho em vez de colocar no segundo tempo tem a ver também com a fumaça que o Serginho fez hoje na... Assim, eu acho que sem querer eu respondi a sua dúvida, né? O jogo pedia o Matheus, desde o início, porque o Matheus são meias diferentes, né? Matheus, Serginho e Messias. O Matheus é um meia atacante, com poder de decisão, gosta da área, tem o chute. Acho que um lance que a gente fez logo no começo, vários lances que teve de perigo, ele que está pisando na área, né? Teve um gol que a gente ia fazer de cabeça, o zagueiro tirou, ele que estava na área. O Serginho é um meia de conexões, né? E aí sim, de frente ele arrasta e tem o drible curto. E o Messias é um 10 armador de chute fora da área, de passe, né? Então acredito que o Serginho já nos mostrou na Série 2 que sempre que ele entrou bem. Então ele começou 3 jogos, hoje ele entrou. E agora a gente vai fazendo as análises, tem que ser feito, tomar as decisões desses meias que nós temos de opção aí para o próximo jogo. Professor Tiago, portal do Sul Paulista. Bom, Tiago. Durante o jogo aí, a gente teve aí 18 finalizações do 15, 7 finalizações da equipe do Primavera, né? 60% de posse de bola da equipe do 15 e 40% do Primavera. E aí um jogador que me chamou bastante atenção é o David Ribeiro. É um jogador que tem puxado, ele sofreu o pênalti, né? Que originou o gol do 15, mas ele ainda não conseguiu fazer o gol na competição. E ele teve algumas oportunidades, uma daquelas foi aquela lá em Sorocaba, né? Que ele teve aquela bola que o Messias passou para ele. Perfeito. Queria saber, você tem conversado com o atleta, porque hoje ele foi fumaça, né, no jogo hoje, né? E outro é o contrário. Paulo Marcelo, terceiro jogo dele, 2 jogos ganhando confiança, assumindo a responsabilidade de pegar a bola para bater o pênalti. Como você diferencia isso aí? E a terceira pergunta vai em cima de Michel. Michel, nesse jogo, né, ele deu assistência, mas não teve o gol, porque teve aquele escanteio que ele bate, Carlos Alberto na marca do pênalti bota por cima, teve um que ele chega no segundo tempo chutando, e o Paulo Marcelo, na pequena área, para mim o goleiro Levi faz a defesa. Grande defesa, perfeito. E aí... Tava 0x0 ali, né? Tava 0x0. Tava 1x0 pro Primavera. Não me Pode recordo, ser. mas, enfim, esses 3, né? Tipo, as assistências, a bola parada de Michel, né? Perfeito. E David e o Paulo Marcelo. Perfeito. Vamos lá, David, cara, assim, vamos falar de outras coisas importantes, né, do David, cara. O jogo do Guarani dele foi de altíssimo nível tático, né? O que ele correu, assim, foi um absurdo. Marcelo, desses 116 mil, ele foi o top, né? De distância percorrida e ações de alta intensidade, acima de 23 km, né? O David foi o que mais correu, né? Que ganhou aí com relação aos números, né? Cara, ele vem crescendo, tá, Thiago? Isso é nítido, né? Porque a cada jogo que passa, o David que eu vi, que eu já queria trazer, né, de uns 2 anos atrás, é o David que nós estamos trazendo ele de volta agora, por várias razões. Ele está em casa, a ideia de jogo, a maneira como joga, estou conhecendo, ele está me conhecendo, né? Hoje ele já esteve mais perto do gol, antes nem isso, né? Então, assim, teve mais chances. Ele teve um cabeceio também no segundo pau aqui, no primeiro, que ele subiu, acho que em cima do Saavedra. Teve o pênalti de uma jogada individual. Então, assim, ele acredito que o próximo passo, e a gente tem conversado, a gente tem analisado, assim, a gente fala individual, Thiago, e também de maneira coletiva. Acho que hoje já houve evolução ofensiva. E o desafio meu é fazer com que isso aconteça. Que David faça gol, que Bessa faça gol, na ideia de jogo, no posicionamento, né, onde nós vamos explorar as fragilidades do nosso adversário. Hoje
Hoje a gente tem dia que era eu sempre falo isso, né? A gente faz um jogo posicional e a antítese, né? Como fala dessa maneira, o jogo posicional é a marcação individual. Porque o jogo posicional você tem vantagens, né? Vantagem numérica, vantagem posicional, vantagem cinética. E o jogo individual tira isso, mas ele te dá outras coisas. E foi o que ele fez, que é o drible. Então, o velho drible é muito importante quando uma equipe, né, marca individual. Mobilidade, movimentação, acelerar a bola e uma coisa que incomodou muito eles e que algumas equipes não fizeram. Bola na longa, bola nas costas da defesa. Tá? Isso a gente trabalhou, conversou, porque como marca individual, vai para frente, vai para trás, isso vai desgastando, né? E isso entrou bastante e o David vai crescer nesse aspecto. O Paulo é um centroavante, é um artilheiro, né? A função do David é de drible, é de cavar pênalti, é de assistência, de cruzamento, né? Se conseguir o gol, acredito que vai fazer com que ele evolua, mude de patamar, né? E o Paulo é centroavante, graças a Deus tem feito gols, mais gols, e isso é importante, né? Isso é um ex-centroavante falando, né? Nada melhor que um 9, né, fazer o gol, e principalmente um gol tão importante como esse, que fez com que premiasse, né, pelo menos com a não derrota, um jogo que a gente fez, que a gente visualiza aí que poderia até sair com um resultado melhor, né? E o Michel, né? Cara, o Michel não diferente, né? A gente está tentando contribuir com ele de algumas maneiras, principalmente no posicionamento da linha de 4, né, as coberturas, movimento corporal dele com relação a que ele tenha amplitude de visualização, principalmente da bola contrária. Cobramos ele, né? E ele cobrou não, apresentamos, eu vou falar isso, ele vai falar a qualquer hora. Nós nos apresentamos, ele olhou para mim, para o Chuva e falou assim, putz, tomei gol nas costas, né? Se eu viro o corpo, eu não tomo gol, eu individualizo no João Vitor. O João Vitor fez gol, né? Então, assim, eles estão entendendo, eles têm fome, eles têm ambição, estão fazendo aquilo que a gente pede. E o Michel tem isso. Tem marcado, né? Tem dado assistência, tanto jogando quanto bola parada, e vem evoluindo. Eu acho que isso é processo. É todos, não é só ele, é todos. Né? Acho que hoje a gente, mais uma vez, se eu falar com alguém, você perguntou do Michel, se eu falar de mais alguém aqui, eu vou deixar de falar de outros, que eu acho que o time fez uma boa partida novamente, e a tendência, queremos isso, que haja crescimento, haja evolução, e nós acreditamos que há espaço para isso. Mais uma vez falo aquilo que eu falei na Série 2, para que a gente chegue pronto para esses mata-mata. Obrigado, Moisés. Valeu, pessoal. Eu